almas irmãs, presentes e conectadas conosco, a todas o meu carinho, a minha amizade, a minha gratidão. Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando nesta oportunidade o capítulo 14, por título Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. Este capítulo está composto por 4 tópicos. O primeiro deles, a piedade filial, que será objeto das nossas reflexões. E ainda temos, compondo o capítulo, estes tópicos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A parentela corporal e a parentela espiritual. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Como se pode observar facilmente, o tema central do capítulo 14, em uma palavra, família. E posteriormente encontraremos em o Evangelho, que também estudaremos, um outro capítulo dedicado especialmente à família, o capítulo 22, por título Não separeis o que Deus ajuntou. Como embasamento doutrinário, menciono nesta oportunidade a questão 582 de O Livro dos Espíritos, por tema a missão da paternidade e da maternidade, e ainda as questões 890 a 892 da mesma obra, por tema amor materno e filial. Ao longo do estudo deste capítulo e posteriormente no estudo do capítulo 22, estudaremos, além do já mencionado, esses temas: deveres dos pais e deveres dos filhos. E ainda apresento esta outra sugestão de leitura e de estudo: o livro Ave Cristo, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este livro, Ave Cristo, nos traz relatos de episódios ocorridos no 3º século da era cristã. Um livro preciosíssimo que compõe a célebre série romana de Emmanuel e Chico. Em síntese muito apertada, digo que este livro, Ave Cristo,
narra sobre um amor paterno, envolvendo, naturalmente, um filho. Os personagens são Quinto Varro, o pai, e Tassiano, o filho. Ambos, Quinto Varro e Tassiano, no início do livro, encontram-se desencarnados. Quinto Varro em uma condição maravilhosa, excepcional, em virtude dos relevantes trabalhos prestados à causa cristã. E Tassiano, o filho, encontrava-se em regiões escuras, sombrias, infelizes, em razão do seu ódio pertinaz à causa cristã, ao Evangelho e ao próprio Cristo, a quem ele rejeitava. E esta condição lamentável de Tassiano sensibilizava grandemente a Quinto Varro, que fora seu pai. E Quinto Varro anseia reencarnar e receber como filho novamente a Tassiano. Mas para isto, Quinto Varro necessitaria do aval, da concordância, do apoio da espiritualidade superior. E é assim que Quinto Varro procura por Clódio, na espiritualidade superior, aguarda o momento de dirigir-se a este mentor amigo e, estando diante dele, faz uma das mais belas declarações de amor que conheço, com o objetivo de sensibilizar Clódio e assim obter a permissão para reencarnar e posteriormente receber Tassiano como seu filho. Eis a linda, tocante e irresistível declaração de amor que Quinto Varro faz a Clódio, referindo-se ao filho Tassiano. Joana e Sandra Matos, a vocês duas e a todas, a todos, o meu especial carinho agora. Diz então Quinto Varro a Clódio: sonho conduzi-lo ao Cristo. Está se referindo a Tassiano. Sonho conduzi-lo ao Cristo com os meus próprios braços. Tenho implorado ao Senhor semelhante graça, com todo o fervor de meu paternal carinho. Tassiano é para mim o que a rosa significa para o arbusto espinhoso em que nasceu. Em minha indigência, ele é o meu tesouro, e em minha fealdade é a beleza de que desejava orgulhar-me. Daria tudo por dedicar-me a ele de novo,
acariciá-lo junto do coração, para orientar-lhe os passos na direção de Jesus. É o céu a que aspiro. E Cláudio se rende a esta humildade, a esta capacidade de sacrifício e de renúncia, e autoriza Quinto Varro a reencarnar e receber Tassiano como seu filho 20 e poucos anos depois. E Cláudio dá a Quinto Varro o prazo de 100 anos para que Quinto Varro realize a sua missão. Atentemos para este detalhe: 100 anos, um século. Portanto, para nós que somos papais e mamães, nada depressa, não precisamos da ansiedade, do assodamento, da pressa, da precipitação, da correria. Precisamos compreender que a missão da maternidade e a missão da paternidade pedem tempo, muito tempo, pedem trabalho, esforço, sacrifício, renúncia. Ainda hoje recebi uma mensagem curta, mas linda, dizendo que a palavra amor se escreve com P. Amor se escreve com P. P de paciência, P de perdão, P de perseverança, P de permanecer, P de paixão. Dito isto, recordemos que estamos iniciando agora o estudo do capítulo 14. Já estudamos, portanto, em sequência, os capítulos 11, 12 e 13, para me referir a estes 3 capítulos agora. Capítulo 11, por título, Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê, ou dá, ou fez, ou faz a vossa mão direita. E na sequência, honrai a vosso pai e a vossa mãe, piedade filial. Observemos o que o Evangelho está nos propondo. Amemos o próximo, ainda que este próximo seja nosso inimigo, e façamos todo o bem possível, a começar pelos que são de nossa casa, pelos que se vinculam a nós, pelos laços da consanguinidade. Porque, em boa lógica, quem não faz o menos, não faz o mais. Se não nos empenharmos para amar a um ou a uma pessoa, ou a 2, ou a 2 pessoas, se não formos capazes de amar a 2 pessoas, nosso
pai, nossa mãe, como pretenderemos amar o vizinho, os companheiros do bairro, da comunidade, da cidade, do estado, do país? Como pretender estender os laços da afetividade à humanidade, a quem não conhecemos, com quem não convivemos, se não iniciarmos este esforço na intimidade doméstica? Feitas estas considerações, vou trazer o que temos nos números 1 e 2 do capítulo 14. Eis o que encontramos no capítulo 14, nos números 1 e 2. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ditos de nosso Senhor Jesus Cristo, que encontramos em Mateus, capítulo 19, em Marcos, capítulo 10 e Lucas, capítulo 18. E Jesus, em parte, reproduz o que Moisés já grafara, escrevera, quando da promulgação dos 10 mandamentos: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Considerando o tempo que medeia entre Moisés e Jesus e nós, somando-se estes 2 períodos, temos aproximadamente 3.500 anos. Ou seja, há 3.500 anos, todos os espíritos encarnados e desencarnados, vinculados ao planeta Terra, ouvem este ensino, leem este ensino, conhecem este ensino, não se tornando, pois, nenhuma novidade neste aspecto o que estamos aqui apresentando. E, em verdade, a humanidade não necessita de novidade alguma, porque a maior novidade continua sendo Jesus. A maior novidade continua sendo o Evangelho. Estes 2 desconhecidos. Falamos tanto do Mestre e, no entanto, nós o conhecemos muito pouco. E o mesmo se aplica ao Evangelho. Allan Kardec traz, no capítulo 14, a sua contribuição. E ele escreve: o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário, uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai, prossegue Allan Kardec, encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Vera de Birigui,
Milena, Natal e outros afetos, também a vocês o meu carinho e a minha gratidão. Diz Kardec, quis Deus mostrar por esta forma, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Ou seja, todos os deveres estabelecidos pela caridade serão aplicados a todas as criaturas, mas em se tratando dos genitores, precisamos ir além dos deveres gerais estabelecidos pela caridade, e nós acabamos de ler, e em instantes repetiremos. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Esclareçamos a expressão pune, punir. Deus, em verdade, não pune no sentido que, a princípio, superficialmente se poderá interpretar ou entender. Nós todos estamos submetidos às leis divinas. Dentre estas leis, citemos a lei de justiça e a lei de causa e efeito. É de justiça e é intuitivo, em face da lei de causa e efeito, que o mau filho colherá as consequências da condição em que ele se relacionou com seus pais. Como o bom filho, o filho dedicado, carinhoso, atento, que presta assistência, que socorre, que ampara, que cuida, há de receber das leis divinas outros efeitos, outro tratamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, diz-nos ainda Allan Kardec. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Vou me permitir a repetição. Honrar aos nossos pais e às nossas mães consiste em respeitá-los, assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice, cercados de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Este tema é encontrado sobejamente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E além do que encontramos em Mateus,
Marcos, Lucas e João, vamos trazer agora um dos tantos versículos do apóstolo Paulo sobre o tema. Em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo anota: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Que pensar de um espírita, de um católico, de um protestante ou evangélico que despreza os genitores, que maltrata os genitores, que não assiste, não ampara, não socorre, não cuida daqueles que foram os instrumentos para que eles e nós estivéssemos na terra, na presente reencarnação. E Emmanuel, no seu livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 107, por título Compaixão em Família, anota: referindo-se a estes que não cuidam dos de sua casa. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Nosso tema de hoje, piedade filial. O primeiro tema do capítulo 14. Se Jesus permitir, nas próximas 3 semanas, estudaremos os outros 3 tópicos, concluindo assim o capítulo. Caminhemos para um resumo do que estudamos até aqui. Ninguém contestará esta verdade de que a piedade filial é um tema muito importante no contexto do Evangelho. Se devemos amar o próximo, é lógico, é intuitivo, é justo que este próximo, mais próximo, sendo os genitores, serão eles os primeiros a se beneficiarem do nosso carinho, da nossa ternura, da nossa amorosidade, da nossa assistência, da nossa caridade, do nosso respeito, do nosso amparo, dos nossos cuidados. Expressamos a piedade filial através do respeito, do amor, da obediência, do cuidado, do apoio e de tudo mais que aqui se mencionou. É importante a piedade filial, sem dúvida. O primeiro aspecto a ser abordado
demonstrando a imprescindibilidade da piedade filial, está no fato de que é um mandamento de Deus, faz parte dos estatutos divinos. Deus nos ama, porque nós não amaremos os genitores terrenos, como também porque não amaremos os nossos filhos. Vamos abordando isto tudo. A piedade filial vai ensejar ao filho dedicado bênçãos, prosperidade, crescimento, evolução, melhoria íntima. E em um planeta tão carente de amorosidade quanto o nosso, um filho se comportando piedosamente em relação aos pais, transformar-se-á em um exemplo para quantos venham a observar-lhe a conduta. E, por fim, como praticar a piedade filial? Respeitando os pais, honrando os pais, agradecendo a eles por tudo e retribuindo quanto possível. É uma questão de justiça também, e não somente de amor, e cuidar deles como eles cuidaram de nós. Se a lei é de causa e efeito, cuidando bem dos nossos pais, podemos permanecer seguros e tranquilos, certos de que também receberemos cuidado quando chegar a nossa vez. E devemos a piedade filial a todos os pais e a todas as mães, mesmo àqueles pais e mães que, segundo o nosso critério de análise, não cumpriram, não estejam cumprindo com suas obrigações. A negligência deles no cumprimento das obrigações paternais e maternais não nos desobriga, não nos exonera, não nos libera do dever que é nosso de assisti-los. Há muito a ser estudado e nós vamos paulatinamente trazendo os temas possíveis no tempo reservado para os nossos estudos. Mima, Valdinei, meu carinho, meu abraço, com votos de muita paz em Cristo Jesus.